e sempre, né, desejarão assistir aqui depois do nosso encontro. Eu quero agradecer de antemão a presença de dois colegas aqui super especiais que já vão se apresentar a vocês, o Cláudio e a Carlinha. O propósito do nosso encontro hoje é a gente falar um pouco sobre aquilo que, para a maioria de nós que estamos aqui, não faz muito parte do nosso dia a dia. É como para mim falar de caviar, né? Nunca vi, nunca comi, mas ouço falar. Quando se fala de mercado de acesso público, quando se fala de mercados de alta complexidade, quando você fala de alto custo, são todos assuntos que nos circunvizinham, especialmente aqueles que estão na farma, né? Mas que a gente não tem necessariamente um grande domínio sobre como realmente funcionam essas coisas, como é que se tramita. O mercado de alta complexidade está no nome, né? É de alta complexidade, né? Mas ele pode ser compreendido, ele pode ser assimilado, são outros trâmites diferentes da farma, são outros comportamentos, é uma outra mentalidade de negócio, são outros operacionais, enfim, é um universo extenso, interessantíssimo, riquíssimo, e que o Brasil vem criando um corpo assim esplendoroso. Só para vocês terem ideia, hoje o mercado brasileiro já performa entre os 5 maiores mercados do mundo em alto custo, de medicamentos de alto custo. O quinto, há 2 anos atrás, quando a gente inclusive começou esse trabalho aqui de desenvolver mais os profissionais dos conteúdos ligados à alta complexidade, 1 ano e meio, 2 anos atrás mais ou menos, o Brasil estava em 9ª posição. Hoje, ele já está em 5ª posição. Então, é um mercado que cresce a passos largos. A gente está vendo um processo de mudança de comportamento de mercado, onde os laboratórios multinacionais estão abandonando cada vez mais a primary care e indo para a special care. Os laboratórios nacionais estão tendo um boom de crescimento na primary care, só que você já começa a enxergar um pouco o teto disso, o telhado está ficando mais próximo, e você vê algumas dinâmicas de mercado corroborando para, de novo, a gente cair no assunto de mercado de acesso público, acesso privado, mercados de alto custo, de alta complexidade. Então, eu trouxe aqui 2 pessoas incríveis que eu tenho o prazer de poder conectar aqui com todos vocês, e gostaria de pedir para que ela se apresentasse. Como eu sei que o Cláudio é um grande cavalheiro, a gente vai exercitar o cavalheirismo e deixar primeiro as damas. Certo, Carlinhos? Eternamente, por favor, Carlinhos, as honras são suas. Olá, gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Carla. Eu sou farmacêutica, aproximadamente 24 anos, 27 de profissão, 24 de SUS. Então, assim, de mercado público, sei só um pouquinho. Então, eu passei um pouco no mercado ambulatorial, que são das... Ai, desculpa, gente, a minha cachorra tá gritando aqui. Passei um pouco no ambulatorial e passei um pouco na hospitalar. Então, assim, de mercado público foi simplesmente desde quando eu me formei até agora que eu trabalho. Então, nessa minha linha do tempo no mercado público, trabalhei 18 anos em assistência farmacêutica e hoje o que eu faço? Eu trabalho no Centro de Planejamento Centro de Planejamento e Monitoramento, e eu trabalho diretamente na organização de redes. O que é organizar redes? Eu organizo, eu articulo redes como a rede de oncologia, a rede de obesidade e a rede de cardio. Então, assim, na minha linha de tempo, no meu trabalho, eu sempre tive assistência farmacêutica, então as tecnologias, como que o mercado foi mudando com a inserção dessas tecnologias, mas também eu aprendi que não adianta você olhar só o final dessa linha, da integralidade, que é assistência farmacêutica, mas você precisa ver a linha inteira. E aí, assim, quando a gente pensa em acesso, né, a gente tem que pensar, esse acesso é o quê? É a facilidade, o direito, né, a facilidade de ter, ok? Só que o direito, você tem o quê? Sempre legislado. Então, no SUS, você sempre tem que olhar sempre para o lado. Para um lado de como que eu vou poder ter aquilo e como que eu vou articular essa facilidade. Então, assim, basicamente, o que a gente vai conversar um pouco aqui
e aí eu tenho o meu amigo Cláudio para estar fazendo o contraponto, é falar disso, é falar desse universo que é um universo que muita gente conhece, muita gente fala em mercado SUS, no sistema, mas ele é complexo. E aí, como que eu posso traduzir isso para vocês? Então, assim, eu vim aqui para estar conversando com vocês e fico à disposição. E não sei se tiver alguma pergunta, se o Cláudio quiser complementar o que eu estou, né, a minha fala, eu fico à vontade. Perfeito. Obrigado, Carlinha. E aí, Claudinho? Bom, Pra vamos lá. Prazer a quem eu ainda não conheço. Difícil, Eu hein? acho que Difícil. eu Você devo pode estar conhecer clonado, a que quem pessoa não me conhece acha que me conhece. Então, deve ter gente parecida nesse mundo aí. Pois não. Desculpa. E, bom, começando um pouquinho aí da minha história, vamos voltar lá em 1995, talvez alguns aqui com o meu afilhado Dani, que está aqui presente, inclusive. Não sei nem se tinha nascido, eu não vou arriscar a conta, mas a gente já emergia no sistema farmacêutico, trabalhando na linha retail com a Bic Química Farmacêutica, a atual Takeda. Então, sendo bem resumido aí nesse overview, passei pela Takeda, passei pela Sanofi, fui para o mercado de alta complexidade nas distribuidoras Oncoprod e Expressa, respectivamente. Isso me deu uma visão expansiva 360 graus. Nesse momento é que eu conheço a minha grande amiga Carlinha. Foi no momento da distribuição, em que a gente fazia um trabalho direto com acesso público. E do acesso público, que eu estava na Oncoprod e na Expressa, abriram-se portas por conta dessa visão, né? 360 graus, que a gente vai falar nessa noite aqui um pouquinho. A oportunidade de trabalhar na AstraZeneca, por onde eu fiquei 7, quase 8 anos, e atualmente sou consultor técnico em oncologia, nível 3, na Astellas Pharma, junto com o Alan e junto com mais alguém que deve estar aqui, que eu vi entrando aí, talvez o Leleco também. Então, em resumo, a história é essa, colaborando um pouco com o que a Carlinha comentou. Primeiro de tudo é agradecer cada um de vocês. Não sei se jantaram ou vou jantar depois, mas de estarem aqui com a gente para dividir um pouco desse momento. E eu acredito que isso, infelizmente, ele não só faz parte de uma curiosidade na imersão do segmento oncológico, como, infelizmente, eu tenho aqui pessoas queridas já passaram por situações onde realmente sentiram a dificuldade, tanto em ambiente público quanto em ambiente privado. Eu acho que hoje, para a gente ganhar um pouco, captar um pouco de tempo e aproveitar a presença da Carlinha, a gente vai falar sobre a questão do mercado público. Um pouquinho, talvez, uma esbarradinha no mercado privado, né? E aí, com as falas da Carla, com toda a experiência dela e com a minha vivência com ela nesses momentos em que ela esteve na DRS, que não foi pouco tempo que a gente esteve junto, eu quero colaborar um pouco com essa expertise, com esse molde que o consultor tem que ter. É uma configuração totalmente diferenciada, não é uma visita a um médico, é um comportamento diferenciado, que realmente tem que ser visto muito mais com o coração do que com a necessidade de ter uma visita idealizada. Eu acho que à noite aí vai surgir aí bastante perguntas, bastante curiosidades, e eu e a Carlinha estamos aqui para poder ajudar todos aí, na medida do possível, tirar todas as dúvidas. Legal, sensacional. Pessoal, o nosso bate-papo vai durar em torno aqui de 1 hora, tá? Então, conforme a gente for tratando aqui dos assuntos, se tiver algum ponto do interesse de vocês, levanta a mão para a gente conseguir se organizar. Tem o íconezinho aqui, vocês podem clicar e aí, terminando a fala do colega, a gente passa a palavra. E aí, Carlinha, então eu retorno para você e aproveito para retornar dando um exemplo próprio, até para ilustrar aqui para os colegas que não vivenciam e nunca talvez viveram um pouco dessa realidade, mas para trazer uma perspectiva. Hoje, eu tenho um avô, ele mora em São José do Rio Preto, e infelizmente ele está com CA, está com CA de intestino, e já se alastrou, deu metástase, ele emagreceu mais de 35 quilos, está extremamente diferente do que estava há pouquíssimo tempo atrás, é uma doença que judia bastante. Ele é aposentado, ele era funcionário público aqui do estado de São Paulo, hoje mora lá em São José do Rio Preto, e eu fiz um teste com ele, por conta própria.
Tem um produto no mercado chamado Bionutri, é uma suplementação para pacientes oncológicos. Eu conheci o dono e desenvolvedor dessa formulação. Putz, é um produto incrível. E eu passei esse produto para o meu avô e o efeito foi super interessante. E ele voltou a ganhar peso e a resposta é uma coisa incrível. Só que, para todo mundo entender, cada potinho, é um potinho assim, ó, cada potinho custa R$ 8.000. Dura malemar para 30 dias. Isso é algo que você tem que usar, né? Um paciente nessa situação, você tem que usar continuamente. Como manter um tratamento desse por conta própria? É praticamente impraticável. E aí, a gente passa a entender o outro lado do que é precisar do suporte do governo, da saúde pública, para você conseguir manter um tratamento que você, né, na condição de paciente, não teria condições de bancar. E por trás disso tem todo um processo, tem todo um sistema, né, que ele é complexo, especialmente para quem está do lado de fora, mas que ele tem o seu passo a passo, ele tem as suas etapas e existe para atender a população. Certo, Carlinhos? Então, pacientes que vivem essa situação, como a situação do meu avô, eles têm, pelo que a gente entende, o direito de recorrer, não é isso, ao sistema público de saúde, para ter acesso a isso. É isso que a gente chama de acesso? Na realidade, assim, o direito de ter saúde não quer dizer que você tem uma legislação para tudo, certo? Quando você pensa em legislação voltada para a oncologia, isso começa em 2005, então é uma coisa muito teoricamente recente. E aí, assim, na evolução, nós começamos a organização da política lá em 2005 e nós temos hoje a vigente, que é 2019, mas essa que está tramitando. Só que o que a gente tem que pensar? O Sistema Único de Saúde, ele não é só para tratar uma patologia, ele trata o quê? A integralidade, a jornada do paciente, o passo a passo desse paciente dentro dessa assistência. Então, o que a gente tem que tirar disso? Paciente, primeiro, qual é a porta de entrada desse paciente no SUS? Então, é a atenção básica, correto? Então, nós temos uma estrutura de atenção básica toda legislada com o seu financiamento. Nós temos uma estrutura de média e alta complexidade, que, para quem não conhece, média complexidade, são os centros de referência, especialistas, ou o centro de diagnóstico. E alta complexidade, onde a gente tem os hospitais e procedimentos de alta complexidade. Então, a gente tem o financiamento, que está dentro do financiamento MAC, que é de média e alta complexidade. Então, nós temos que entender que todos esses pontos, eles existem no sistema, ok? Financiados, mas nem tudo que o paciente precisa, ele tem legislado. Então, como que você vai fazer o acesso? Então, assim, se você já tem isso legislado, você vai ter um fluxo e você vai ter um percurso para adquirir isso. No caso, por exemplo, de suplementação para paciente oncológico, isso não é legislado. Por exemplo, o estado de São Paulo, ele não fornece suplemento. Já outros estados, pode ser que tenham um pedido administrativo que vá fornecer. Então, assim, as políticas públicas, elas são criadas de acordo com as demandas também. Por isso que a gente tem sempre as repactuações, as republicações. Então, assim, ter acesso, na realidade, é ter a facilidade de ter algo, certo? Quando a gente pensa em sistema de saúde, é ter acesso à assistência. Aí, quando a gente pensa em acesso, a gente tem que pensar na acessibilidade. Então, acessibilidade é diferente de acesso. Então, acessibilidade é a estrutura, por exemplo, desse acesso. Então, que estrutura que eu tenho da assistência? Que estrutura que eu tenho da oncologia? Eu tenho a jornada do paciente nos diversos pontos. Gente, se vocês não entenderem algumas coisas que são próprias nossas, vocês podem perguntar ou deixar no chat que depois eu respondo. Então, na realidade, assim, a jornada desse paciente, ele passa de um ponto que ele entrou no sistema até ele chegar no tratamento, que é a alta complexidade, que são os hospitais,
ele tem uma jornada. Então, é isso que a gente precisa entender para a gente poder entender o acesso. Pode falar, Cláudio. Na verdade, até para colaborar um pouquinho mais, eu estava, antes da gente começar a nossa live, na live da Oncoguia, com o Dr. Fernando Corques e a doutora Suelen, e o tema com que se falava realmente veio à tona, era câncer de bexiga, porque estamos falando de Novembro Azul, né, nesse período, e sobre a questão da acessibilidade. Acesso e acessibilidade, e aí entrou-se num parâmetro muito interessante, que é exatamente esse que, infelizmente, acaba faltando no recurso público por questões de verba, que é o atendimento multidisciplinar. Até vem um pouco de encontro com o que o próprio Vinícius comentou sobre o seu avô, Vinícius, que está tomando... né? Sobre o avô, mas a questão é de que, muitas vezes, essa nossa automedicação, ela pode colaborar, como dentro de uma quimioterapia pode não colaborar, que pode impactar numa diarreia, que pode impactar numa internação, que pode impactar num custo ou numa desistência de tratamento. Então, esse conjunto multidisciplinar, que eu acho que a Carla também vai falar, que está dentro desse acesso e acessibilidade, é essencial. E isso falta hoje para que esse paciente consiga concluir um tratamento ou até mesmo ter acesso à droga de qualidade. Obrigado, Karina. Então, o que a gente tem que prestar atenção nesses pontos? Está legislado, você vai conseguir chegar até assistência farmacêutica, até essa terapêutica. Não está legislado, ou só tem um caminho, ou você compra ou você entra com ação judicial, que não é, o correto. Não é que não seja o correto, não é o ideal para o sistema, porque tanto a incorporação, o acesso de uma droga nova impacta esse sistema, quanto uma ação judicial, tá? Então, assim, o sistema único, e aí, assim, o sistema único, ele vai também depender de onde você vai trabalhar. Então, é importante, são pontos que eu acho que são importantes para entender um pouco essa complexidade, é entender a regionalização. Então, regionalização é trazer o que você tem dentro de um espaço geográfico, tá? De uma região, e ali entender como que o paciente passeia naquele sistema. E aí, assim, para você entender como ele passeia, existe um ponto que antigamente não existia, que era a regulação. Todo mundo já ouviu falar em regulação, ok? Sim ou não? Sim, né? Então, sim. Regulação. Então, se a gente pensa em regulação, é você colocar o paciente num time certo, no lugar certo, para ele ter uma assistência. Isso é regulação, isso é regular paciente. Ah, e você fala na oncologia, hoje o prazo é de 60 dias. Ok, hoje a gente monitora, e eu que faço aqui na região da Baixada, eu monitoro esse time do paciente entrar para a primeira consulta. Então, assim, os bastidores, né, da questão das redes que a gente fala, hoje, com a evolução também da legislação e da equipe multi, porque assim, por exemplo, eu sou farmacêutica e estou lá, eu regulo, eu articulo, eu sento com o prestador, eu negocio esse acesso desse paciente. A gente está num momento que a gente está negociando até, vai sentar para negociar drogas novas. Então, assim, o papel multi é muito importante. Mas quando que você tem esse papel multi? Quando você tem conhecimento. Então, assim, o conhecimento vai te levar de um nível básico para um nível maior, para você entrar numa linha, para você falar de especialidade, para você sentar com o gestor e até para você falar com o médico. E aí entender que o médico tem um perfil, o farmacêutico tem outro perfil, o enfermeiro tem outro perfil. Então, assim, é um toque. Quando você for falar com um prestador, né, com um profissional de saúde, estuda profissional de saúde. Você não fala comigo, sou farmacêutica, igual você fala com o médico, porque eu recebo, por exemplo, vários consultores, vários gerentes de acesso. Gente, eu sou farmacêutica, óbvio que vocês vão falar de medicamento, mas será que falar tão a fundo de farmacologia comigo? Que é diferente de falar com o médico. Então, assim, tem que ter esse time,
que às vezes não tem, e aí assim, normalmente, se você não se conectar nos 5 primeiros minutos, você não vai se conectar mais, entendeu? Então, assim, todas as vezes que você se prepara para falar com um profissional de saúde, com um prestador, faça a sua parte, estude. Ah, mas eu estudo, Carla, mas assim, não é só estudar o produto, você tem que estudar o contexto daquele hospital, ou daquele médico, ou daquele ambulatório. Por exemplo, a gente brinca, por exemplo, quando a gente fala de oncologia, a gente fala de CESP aqui em São Paulo, todo mundo conhece. A gente brinca que é nosso primo rico. Entendeu? Não dá para falar com o ICES como você fala, por exemplo, com outros centros. Então, eu acho que isso é importante. É um toque que eu sempre dou para todos que conversam comigo em relação às conversas que nós temos que ter, conversar com as redes. Oi, Claudinho. Na verdade, até para continuar colaborando um pouco, e Vini, Carla e pessoal, achei legal a gente poder ir tendo essa introdutória, caso haja alguma participação de vocês, senão o tempo ele finaliza e a gente acabou não perguntando aquilo que queria perguntar ou de colocando alguns pontos importantes nisso que a Carla vem falando. Eu acho que quando a gente olha para aquilo que grande parte de vocês fazem, acho que grande parte aqui são consultores, representantes ou propagandistas, existe algo meio que nichado. Qual é o tema que eu falo hoje, sobre o que eu falo hoje, e o que é que o laboratório objetiva hoje com que eu fale, para ter o objetivo da próxima visita e etc. Mas quando a gente olha para um ambiente público, onde realmente a gente percebe uma crescente gigantesca de pacientes e de pessoas que acabam fazendo parte, Carlinha, talvez hoje 75% da nossa população esteja envolvida com o SUS, precisando de acesso ao SUS ou algo perto disso, eu suponho. Então, a gente realmente tem que ter, primeiro de tudo, essa sapiência, que é entender que temos 5 minutos preciosos com uma pessoa que, às vezes não, grande parte das vezes, ocupa um cargo importante e que vai impactar nesse nosso negócio, que é a própria Carla, e ter uma visão 360 graus de que região que você está atuando, dentro de uma DRS, por exemplo, quais são as cidades que estão ao redor dessas DRS, que são cidades envolvidas, mapeamento, incidência de doença, médicos que por hora você tenha falado dentro destas cidades, para que você chegue dentro dessa visão 360 graus que eu estou dizendo, ao contato com a Carla, e que dentro desses 10, 5 ou 15 minutos que sejam, a gente consiga entender e oferecer o que de melhor o laboratório tem. Nem sempre, muitas vezes, é uma amostra, até porque não é mesmo. A gente não tem como dispensar uma amostra nesses lugares. Então, o que mais que a gente pode trazer? Eu acho que é o momento dos ouvidos estarem muito aguçados, da experiência de tudo que a gente vai passar para a Carla estarem em ponta, para poder captar dela o que ela precisa e levar de volta para um grupo multidisciplinar, que é uma gerência de acesso. O que eu percebo, Claudio, que você tá trazendo, e a Carla tocou nesse assunto, Sim. A Carla falou muito sobre conhecimento, Sim. mas foi interessante quando ela fez o apelo do não é só conhecer produto. Exato. E aí a gente esbarra num ponto que sempre conversamos com os colegas, inclusive nos treinamentos de linhas especiais que você tem a oportunidade de participar, e mesmo nos desenvolvimentos aqui focado à gestão e liderança ou à propaganda médica, que hoje a grande dor do mercado profissional, e o nosso não é diferente, é a questão das soft skills. Das habilidades e competências relacionadas a pessoas. Eu estou vendo gente balançando a cabeça assim, ó, porque pensou já no chefe, na gerente, né? Software, então. Mas é o grande calcanhar de Aquiles hoje, em termos de comportamento. Porque os laboratórios nos contratam e pagam caro por nós, e muitas vezes a gente acha que o esforço maior é o esforço do veículo de comunicação ou do transporte de carga, conteúdo ou dados. Exato. Não é isso, né? Como você falou, você não tem amostra grátis para entregar. Não. Você não deixa canetinho... Vinícius, até não podemos por conta de compliance. Eu acho que o compliance é muito acirrado. Eu acho que cada vez mais eu sou grato pelo compliance ser cada vez mais difícil da gente
sobreviver com ele diante de tanto assédio e, ao mesmo tempo, poder dizer: somos íntegros e não seremos corrompidos em hipótese alguma. Isso Não te é dá... uma caneta, não é nem um cartão, muitas vezes, não. A Sim. gente tem o poder do não e o livre-arbítrio para a nossa vida, e eu trago isso dentro dessa célula de trabalho, e junto do time As Telas, e junto do time de várias outras multinacionais, e até nacionais, sabem que isso tem um peso até no fator de ser punido e ou demitido. Eu quero só colocar um pontinho importante, Vini, principalmente quando você olha para um ICAVC, para uma Santa Casa, enfim, para N outras que são do sistema público, e você vê o quanto as pessoas, funcionários, como a própria Carla, que está aqui com a gente, e o quanto se dedicam horas a fio. Quantas vezes não tive com a Carla e nem almoçar ela conseguia. A gente conseguia trocar um lanche, porque ela estava ali empenhada em tentar fazer o melhor para poder protagonizar o atendimento a um paciente. Esse paciente está ali, às vezes, teve horas de deslocamento de ônibus, teve horas de deslocamento a pé, é uma pessoa semi ou analfabeta que disseram para ela: vá neste endereço que você consegue a medicação. Então essa dor, que eu acho que é a que a gente tem que ter, é a dor com que nos coloca o protagonismo e a responsabilidade de estar lá, não simplesmente pelo fato de estar. O que eu quero colocar em ponta é, quando a gente olha para cenário público, não vá simplesmente por ir a um cenário público. Porque além das doenças que ali transitam, você também lida com pessoas que estão passando por tremenda dificuldade. E talvez, ao invés de ajudar, a gente pode atrapalhar um trabalho como o da própria Carla. Então, existe um protagonismo. Existe um porquê que eu estou ali naquele momento. O que é que eu vou colaborar com alguém? Perfeito. E Vini, quando eu falo essa questão do conhecimento, porque muitas vezes, assim, eu sou uma pessoa que sou aberta, eu vou ensinar. Se você não sabe, eu vou tentar te ensinar como fazia com o Claudinho e faço com qualquer pessoa. Mas, assim, quando eu estou recebendo, eu também estou no meu horário de trabalho, certo? Então, assim, não dá... tem gente que às vezes vai conversar comigo que não sabe nem o que perguntar. E aí, assim, quando pergunta coisa que para eu poder chegar no ponto que ele me perguntou, eu tenho que dar uma aula. Então, assim, eu acho que isso também precisa ser melhorado. Por quê? Porque, assim, da próxima vez, com certeza, eu não vou querer fazer aquilo, porque eu tenho que trabalhar. Então, assim, eu entendo que todos nós estamos trabalhando, só que cada um tem a sua responsabilidade naquele sistema. Então, você de me trazer conhecimento, me dar apoio muitas vezes, mas em troca, eu posso te ofertar conhecimento, sim, mas de que forma? Ou muita gente que, assim, gente, o que eu vou colocar aqui para vocês é o que acontece comigo e acontece com outros colegas farmacêuticos também. Acesso, gente, é relacionamento. Você não faz acesso só ligando para perguntar quanto que está a demanda do seu produto. Não façam isso. Isso não é acesso. Aí você fala assim, a maioria das indústrias tem um time de acesso, mas demanda faz acesso de uma outra forma, mas faz. Exato. Então, assim, não é porque você não está no time que todo mundo sonha, né? A maioria sonha de estar no time de acesso, que você não está fazendo acesso. Você está fazendo acesso, sim, porque talvez você visite e vá em pontos que o gerente de acesso não vai. Então, assim, a forma como você pega aquela informação e você vai disseminando e você vai plantando, né? E você vai aumentando esse teu leque, essa forma de conversar, essa forma de criar vínculos, é um acesso. Então, acho que assim, é importante esses toques, e assim, o que é mais importante é você conhecer o sistema, porta de entrada, a regulação, aonde que esse paciente vai pular de um canto para o outro. Hoje a gente fala de oncologia. Aonde que é a casinha que trata a oncologia? CACOM, NACOM. Mas o paciente, ele chega no CACOM, NACOM, no Centro de Referência de Alta Complexidade de Oncologia, na unidade, que é o NACOM,
unidade de alta complexidade em oncologia? Não. Por onde que ele começou? Isso. Aonde que ele teve a oportunidade de fazer o seu diagnóstico? Então, quando você pensar em sistema público, eu sei que o nicho de trabalho de vocês é medicamento, só que o paciente, ele não chega só para pegar o medicamento, ele percorre essa rede, ele percorre o sistema. Isso é importante. Quanto melhor você souber de como ele vai chegar até a assistência farmacêutica, melhor para você, tá? E o segundo ponto, existe saber distinguir o que é assistência farmacêutica ambulatorial, que é a Política Nacional de Medicamentos, da assistência farmacêutica oncológica. Então, assim, todo mundo acha que alto custo está lá no componente especializado, e não é. Oncologia, você não vai encontrar lá. Então, assim, são mundos diferentes. Então, assim, como eu também passei nos dois, na hospitalar e na ambulatorial, para mim é muito fácil falar. Mas, assim, essa linha de raciocínio precisa estar clara quando você trabalha com especialidade. Sim. Porque nem sempre o seu produto vai ser de alto custo, mas ele vai estar disponível para a população lá na atenção básica ou no estratégico, que é nas doenças de IST-AIDS. Não se fala mais de ST-AIDS, é IST-AIDS, tá? Então, eu acho que esse universo precisa ser muito bem conhecido para você melhorar o quê? O seu desenvolvimento profissional. Gente, alguém tem alguma pergunta além do Cláudio? Na verdade, Carlinha, não sei se alguém tem, mas na verdade eu queria só colocar uma pergunta aqui na plateia. Quem aqui já viveu algum momento dificultoso? A Letéia já tem uma pergunta a colocar, mas assim, o que vocês esperam? Deus me livre e guarde, todos aqui estamos fadados à doença oncológica. Todos aqui, privilegiados ou não pelo sistema de saúde, saúde para todos, direito do cidadão, dever do Estado, conforme rege a lei. Porém, essas horas perde-se o chão. Além da pergunta da Letéia, caso alguém queira colaborar com alguma pergunta, alguma curiosidade, ou alguma experiência que já viveu, para que a gente realmente não fique só aqui, eu e a Carla, nesse discussão de repente, temas que vocês não conheçam, eu acho que seria muito legal, porque esse tema ele é um tema muito extenso e que com certeza vai gerar outros momentos nossos aqui, assim eu espero. Então, a Letéia, pode falar, e pessoal, se quiserem colaborar com alguma coisa, eu agradeço. Tem uma pergunta do Celso, do meu amigo Celso. Celcinho, a pergunta do Celso aqui no chat é como a equipe de farmacêuticos do DRS, da Baixada Santista, trabalha para garantir a disponibilidade e o acesso junto a esses medicamentos para todos os pacientes que deles necessitam. Recomendações e orientações para os pacientes em relação à obtenção e ao uso adequado desses medicamentos. Então, qual que é o trabalho, né, do farmacêutico? Assistência farmacêutica, para quem não sabe, toda a assistência farmacêutica, ela pega todo o ciclo do medicamento, desde que ele é selecionado, programação de compra, armazenamento e dispensação. Então, essa é a nossa função enquanto farmacêutico de DRS ou um farmacêutico hospitalar, só muda a casinha, tá? Então, como gestor, nós vamos ter que verificar todo esse ciclo que nós chamamos de ciclo da assistência farmacêutica. E para cada componente, cada casinha dessa política de assistência farmacêutica, nós vamos ter uma legislação. Então, se a atenção básica, os farmacêuticos do DRS apenas vão orientar a programação do dose certa, que são os medicamentos que são distribuídos na atenção básica. Se for os medicamentos de componente especializado, ele vai fazer o levantamento e a solicitação ou para o Estado, que vai pedir para o Ministério, ou vai comprar. E se forem os medicamentos de DS e ST-AIDS, que são os medicamentos do componente estratégico, que é AIDS, TB, Hansen e outros medicamentos, nós vamos fazer a programação e distribuir para os municípios. Então, basicamente, essa é a função de um farmacêutico dentro de um DRS. Aí nós temos a parte de ação judicial, que também fica conosco. Nós temos uma farmácia de ação judicial, que a gente compra aquilo que o juiz determina dar para o paciente. E, além disso, a nossa função
orientação de como esse paciente vai pegar, orientação de abertura de processo e toda a parte burocrática para o acesso ao medicamento. Não sei se eu respondi a sua questão, Celcinho. Ok? Respondeu sim, Carlinha. Obrigado, viu? De nada. Obrigado. Para cada resposta, pelo menos para mim, eu imagino que para a maioria, vai abrindo várias outras chavinhas, né? A gente poderia fazer 1 zilhão de perguntas, mas a gente entende que tudo isso é parte de um processo complexo, mas que esse bate-papo aqui já vai provocando cada um de nós a pensar o seguinte: olha, tem termos novos, tem processos que a gente desconhece, e a única maneira de você realmente pensar em atuar num negócio desse, você tem que se debruçar e aprender. Na propaganda médica, a gente trabalha muito a questão empírica, né? Você vai muito no tatear. Pô, eu vou tentando aqui, vou tentando ali, tento assim, tento assado. Quando você vai para esses mercados de mais alta complexidade, não dá para ser tão empírico. Você precisa ser mais processual, científico e eu diria até, de certa maneira, acadêmico. Né? O acadêmico não é o famoso CDF, não é isso, mas é a pessoa que tem metodologia, porque esse é um tipo de trabalho que tem metodologia. Mas para prevenir que a Letéia fique com esforço repetitivo de tanto segurar o braço, e aí, Ale, tudo bem? Tudo. Diminui que eu coma menos amendoim, então não tem problema. Você só me despertou a fome, mas tudo bem, vamos lá. Não, realmente, assim, teve algumas coisas que o Cláudio disse que eu acho que é puramente a verdade e que contribui muito, mesmo para o nosso trabalho na propaganda médica, né? É você sempre olhar para o paciente primeiro, antes de olhar para o médico, né? Então, assim, eu sou enfermeira, então a minha visão é sempre o bem-estar do meu paciente, né? Não é exatamente o que eu estou levando para o médico, mas sim o que eu posso proporcionar de saúde, de qualidade de vida, seja em poucos momentos que ele vai ter ainda de vida, né? Ou até a cura, porque a gente sabe que hoje o câncer ele tem aí uma grande porção de cura, né? Mas quando a gente olha assim para o mercado de acesso, eu acho que o que faz mais falta, não sei, Carla, se você sente isso, é realmente essa compaixão da pessoa que trabalha com o medicamento de CA, né? Então, a pessoa levar realmente o coração naquele momento e saber conversar com quem está recebendo a informação, seja um médico, um farmacêutico, um gerente hospitalar, uma equipe multidisciplinar, levar realmente o que ele pode proporcionar sem pensar naquilo que o Cláudio falou, em uma caneta, em um cartão que a pessoa vai lembrar de você. Eu tenho a facilidade, né, gente? Eu tenho um nome difícil, então todo mundo acaba por lembrar um pouquinho depois. Brincadeira. Mas eu acho que o fazer parte de um acesso, além de ter que ter a parte acadêmica, você sabe ter conhecimento científico, você ter todo o conhecimento necessário do Estado, de como funciona o Estado, de como funcionam os hospitais, a entrada, por onde você vai entrar, né? Você vai entrar pela porta dos fundos ou vai entrar pela porta da frente? Você vai ter que falar primeiro com o porteiro ou você vai ter que falar primeiro lá em cima com o diretor? Por onde é que você começa? Eu acho que é a gente levar realmente a realidade, né, e a sinceridade para os médicos que estão ali. O que a gente está levando não é para todos, mas todos podem ter acesso. Talvez não seja para todas as patologias, mas todas as patologias podem ter acesso. Então, eu acho que o que vocês colocaram aí da parte de ser honesto e levar o coração, eu acho que é o que faz a grande diferença num consultor de acesso hoje. Ser menos financeiro, né? Menos vendedor e um pouco mais consultor humano, né? Menos agressivo e mais emoção. Eu acho que envolve muito mais razão, óbvio, né? Muito mais emoção do que razão, mas é claro que a razão ela prevalece e a gente tem que ter esse senso analítico, Aletheia, e tentar sugerir. Óbvio que nós, consultores, não podemos ter o contato com o paciente. Isso também afere compliance. Eu acho que também está super correto. Até para a gente não poder dizer alguma coisa que, de repente, não devesse. Mas hoje, várias instituições, como até eu estava vendo na própria live aqui, o Instituto do Câncer e o Oncoguia,
são instituições extremamente fortes para poder pegar essa pessoa que perde o chão quando diagnostica um câncer e saber que caminho seguir. Desde a questão jurídica, que eu até coloquei lá para a Carlinha, depois identificar para a gente um pouco de diferença do que é uma solicitação administrativa e uma ação judicial, até a parte que ela é entendida como paliativo. E eu aprendi com o Dr. Ricardo Caponeiro, conversando com ele, que o cuidado paliativo não é aquele esparadrapo que a gente coloca para aquele paciente que já está perto para deitar e falecer. O cuidado paliativo, ele começa no momento em que eu, ou cada um de vocês, é diagnosticado com câncer e não sabe que caminho seguir. E não sabe se o cabelo vai ficar, e não sabe se a plaqueta vai cair, e não sabe se vai sobreviver. E essa é a hora de ser acolhido. E esse acolhido pelo sistema multidisciplinar, que para nós, dentro da empresa, é um cross-functional, né? Mas no hospital é multidisciplinar. Hoje, ele já ganha abraço até da espiritualidade, da religiosidade e também da parte veterinária. Muitos de vocês aí já viram que o cachorrinho vai lá na oncologia e o paciente melhora, por incrível que pareça. Então, a gente tem, assim, hoje, braços cada vez maiores, como se fossem uma rosa mesmo, para poder acolher esse paciente de uma forma diferenciada. E o nosso papel é tentar entender isso, né? É se colocar, Eletel, o que você disse, coração, é tentar trazer, se não nós podermos, mas o que é que a gente pode fazer? É sugerir um Instituto Oncoguia, é buscar incidência, ou melhor, é tentar voltar um pouco nessa jornada e pensar em um awareness e preventivos. Vamos falar do Novembro Azul? É fato, são 72.500 novos casos de cânceres de próstata por ano, conforme foi dado agora pelo INCA e pela SBU, dado atualizado que cresceu diante da pandemia, que houve aquele boom de deshospitalizar, automaticamente não se cuidou, e o que era local virou avançado, o que era avançado virou metastático, e a gente está nesse boom praticamente das cirurgias eletivas que a gente está vendo, né? Hospitais até a tampa operando. Se você fizer um espelhamento, você vai ver que são de 3 anos para cá que esse câncer evoluiu. O que é isso? Foi a pandemia. Represou, né? Exatamente, represou, e agora ele veio, Vini, com um custo muito maior. O impacto do tratamento maior, a cirurgia já não serve mais, porque esse paciente já é metastático, né? Então, há mais internações, etc. E aí, aqui concluindo, para a Carlinha seguir, a gente pondo alguns pinguinhos nos is aí, o que a gente pode fazer, né? É Instituto Oncoguia, é buscar a jornada, é tentar awareness, para chegar no câncer de próstata, de bexiga, aonde esse paciente foi diagnosticado. Onde nós, homens, acima de 50 ou quase 50, deveríamos ter ido nesse Novembro Azul, em todos os meses do ano. Se cuidar por conta do câncer de próstata, por conta do câncer de bexiga e etc. Para não ser fadado lá na frente com sangramento urinário e ser diagnosticado com câncer de bexiga, e aí ser um pouquinho tarde. Ter que fazer uma cistoscopia e não ter no sistema público. Que a Carlinha sabe do que eu estou falando. Aí falta recurso, né? Cláudio, mas é isso aí. Você tá trazendo uma situação interessante, provocada aqui pela Leteia. Só para fazer uma associação para vocês, não faz muito tempo, e isso é uma característica da gente como ser humano, tá, gente? Então, se eu não me policiar, se o Cláudio não se policiar, a Carla não se policiar, a gente se acomoda. É como você pensar um coveiro, por exemplo, né? Para o coveiro, eu imagino que foi o primeiro dia de trabalho dele, a primeira semana. Mas depois de 1 ano fazendo aquilo, ele já não vê mais o trabalho dele como você que está enterrando um ente querido vê. Todavia, ele precisa ter sensibilidade para entender que a outra pessoa está vivendo aquilo uma vez esporádica, o que ele vive todos os dias. Mas, recentemente, a gente estava junto de um sujeito que é dono de uma funerária. E caminhando com ele, o telefone dele tocou, e ele desligou o telefone super feliz e falou assim: meu, você não sabe, acabou de acontecer um acidente e morreram 5. Cara, vou fazer 5 vendas de uma vez. E ele falou realmente empolgado, comemorando. Não porque ele é uma pessoa ruim, mas porque a gente perde facilmente a sensibilidade e tudo se torna negócio. Essa é uma atenção que não só você precisa estar em linhas de alta complexidade para ter, mas quando você entra no hospital falando alto, quando você dá risada dentro de um consultório, de uma clínica,
Pelo amor de Deus, gente, tem gente doente ali. Você está bem, você está feliz, você está trabalhando, você está com saúde. A gente vai perdendo muito facilmente essas referências. E é importante a gente não perder a oportunidade de lembrar isso, porque nós representamos saúde e nós temos um código de ética quando a gente está dentro de uma empresa. A gente está vestindo não apenas o nosso nome, a nossa camisa, mas você está travestido de um código de ética da empresa e dos valores da empresa que você representa. Então, esse é um ponto que, já na Primary Care, requer bastante a nossa atenção, no dia a dia, com coisas pequenas. Na Special Care, ainda mais. Porque imagino que você entrar numa ala, o Cláudio deve ver isso todos os dias, a Carla também, você entra numa ala oncológica, onde a expectativa de vida das pessoas que estão ali é baixíssima. Baixíssima. Meu, com que postura, com que conduta você entra num ambiente desse? Então, até isso precisa ser avaliado por nós e pode ter certeza, quando colocados, né, diante de um processo, diante de uma entrevista, de uma oportunidade, essa nossa estesia, que é o oposto de anestesia, né, essa hipersensibilidade, ela certamente vai ser considerada. Carlinha, desculpa, eu te interrompi e tem uma pergunta do Léo aqui no nosso chat que eu acho que cabe para você. Léo. Ele perguntou aqui, ó, boa noite, o financiamento dos procedimentos, produtos oncológicos, tem valor de APAC definido pelo Ministério da Saúde, que da maioria não banca o valor total. O quanto isso dificulta a escolha do produto ideal? Muito. Excelente pergunta. Muito. Assim, o fato de não caber na APAC não quer dizer que o prestador não tenha que fornecer. É óbvio que ninguém é filantrópico. O que nós temos brigado, acho que assim, o Brasil inteiro, é que se faça avaliações pontuais. Porque o que a gente tem notado? O Ministério, ele tem incorporado e mexido no valor da PAC, mas não chega ao tratamento. Só que, assim, nos CACONs e UNACONs, a legislação diz que o CACON e o UNACON é o que é responsável pela compra. Então, não vai ser o governo do Estado. E se o Ministério da Saúde incorporar, ele tem dois modelos. Ele tem feito o modelo dele compra centralizada e disponibiliza para os hospitais, ou ele aumenta a PAC, que normalmente não chega no valor do produto. Então, assim, isso dificulta sentar com o prestador e falar assim, você é responsável pela legislação em comprar, tá? Então, assim, existem prestadores que são mais sensíveis e eles vão analisar caso a caso, porque provavelmente essas drogas, né, que a gente observa e que eu observei trabalhar dentro de um NACOM, de uma unidade de oncologia, é que, assim, essas drogas que são mais caras, o nicho dela dentro do hospital é menor. Então, não é uma coisa que você fale assim, não dá para eu fazer. Dá, mas tem outras coisas embutidas. Então, assim, tem você melhorar o seu faturamento, você colocar um protocolo para você utilizar. Então, existem coisas que você pode fazer para dar acesso a esse paciente. Agora, depende do profissional que esteja lá, né? Então, assim, o valor da PAC atrapalha, sim, eu ofertar o melhor, mas isso não quer dizer que eu não possa melhorar o meu processo de trabalho, de faturamento, e além do que, quando a gente pensa em oncologia, os hospitais oncológicos, eles não têm o financiamento só da PAC, ele tem outros tipos de financiamento. Então, você tem financiamento, às vezes os filantrópicos, eles têm outras inserções de valores do Estado do Ministério, que pode contrabalancear, porque é tudo do SUS, entendeu? Então, assim, não é bem, depende muito do CNPJ que vai estar lá decidindo se vai comprar ou não, se vai dar acesso ou não. Carlinha, caso, desculpa, Vinícius, é uma pergunta aqui, a gente chegou até a citar no momento em que conversamos no outro curso de formação, em questão do financiamento do SUS, que a gente tem as esferas federal, estadual e municipal, a chamada tripartite. Sim. É isso mesmo, né? Sim. Eu acho que não só da minha parte, mas dos demais, seria muito interessante, se caso você tivesse algum conteúdo para a gente conversar,
sobre como parte isso. Então, quer dizer, eu estou aqui em São Caetano hoje, minha sede é São Caetano. Aqui existe um SUS, eu moro em frente o Márcia Braido aqui, é um SUS. Então, quer dizer que o financiamento deste hospital, ele não respeita uma esfera federal, ele está numa esfera municipal, por ser aqui da cidade, é isso? Provavelmente sim, aí vai Tá. depender do gestor. Por Entendi. exemplo, a Santa Casa, a Tá. Santa Casa de Santos, o gestor não é o Estado, é o município. O município também, né? Tá. É o município. Então, provavelmente, se existem os hospitais estaduais, os hospitais municipais e os federais, que são poucos, Ok. né? Mas Tá. existe. E aí, esse financiamento, ele vai ser de acordo com a esfera. Mas Tá. quando você pensa em oncologia, você não dá para pensar no financiamento da oncologia só no CACOM e no NACOM. Ele Tá. tem financiamento desde de lá, da atenção básica, até chegar ao CACOM, NACOM, tá? Então, Perfeito. se eu melhoro também essa prevenção e promoção e ter um diagnóstico melhor e mais efetivo, consequentemente, eu vou diminuir o número de pacientes na alta complexidade, que é no CACOM, NACOM, e aí sim eu consigo melhorar esse meu financiamento até para aumentar esse meu acesso de drogas. Quer dizer, trocando em miúdos, tudo isso que a gente passa, essa dificuldade, talvez ela pudesse ser muito mais plena se a gente tivesse um trabalho de conscientização e cuidados preventivos para com esse paciente, né? Para que não chegasse a esse alto custo da doença, certo? E por que eu fico sempre voltando na atenção básica? Ah, Porque, assim, a atenção básica, ela é o ponto de partida. Então, todo mundo que trabalha com o mercado público tem que entender que esse paciente está ali. Ele não vai ficar pendurado no hospital, porque o hospital ele vai passear quando ele precisar. Ele vai para um AMI, para um AMI, por exemplo, um centro de diagnóstico de especialidade, quando ele precisar. Então, se a gente for pensar hoje no paciente oncológico, ele entra pela atenção básica, lá o BS, ele tem interrogado esse exame, esse diagnóstico dele, ele vai parar onde? Num AMI, num centro de diagnóstico, centro de especialidade. Isso é o CROSS, cara? É o CROSS? CROSS. Tá. Através da regulação, certo? Que hoje a regulação, a central é CROSS, o sistema é Ciresp. Mudou o nome, tá? E aí, assim, ele volta para onde? Quando ele tem finalizado o diagnóstico? Para atenção básica, que vai referenciá-lo para o CACOM, NACOM. Então, assim, se você não... É ponto básico, gente. Se você não souber isso, você não consegue enxergar o sistema, a complexidade do sistema. E por isso que eu sempre fico batendo em rede, não só em produto, em rede. Você sabe, rede, você pode aumentar sua oportunidade de divulgação do seu produto se você souber a rede, porque não existe só oportunidade na alta complexidade. Então, eu acho que isso é importante tocar, porque assim, fica só no hospital, no consultório, hospital, consultório. Será que você não tem uma outra oportunidade? Muita gente desconhece que, por exemplo, as prefeituras, elas incorporam medicamentos independente do Ministério da Saúde. Quem sabe disso? Poucas as pessoas, mas incorpora. O Estado incorpora? Pode incorporar também. Então, assim, olha o leque de oportunidades quando você está numa linha de especialidade, certo? Sim, certeza. Tem uma pergunta, né, Vinícius, no chat? Tem. Conseguindo ver. O Marcelo colocou aqui, Carlinha, qual é o índice de judicialização por parte dos pacientes para aquisição de medicamentos de alto custo? Não sei se você tem esse dado. E quando o paciente perde a causa, ou seja, entrou com recurso na justiça e não foi deferido, as custas desse tratamento e do próprio processo, quem arca? A operadora, o governo, o paciente? Pode, eu não entendi a pergunta. Marcelo, quer explicar melhor? Boa noite, Carla, tudo bem? Boa noite. Falei, Marcelo. Antes de mais nada, parabéns pela apresentação. Cláudio, parabéns, Claudinho, a casa. Boa noite a todos. A pergunta que eu fiz é a seguinte, porque quando a gente está por fora da parte de acesso, o que a gente escuta muito é que existe a parte de, assim, tipo, para entrar na justiça. Isso, ação judicial.
qual o índice? É 100% que o paciente vai ganhar essa causa? Tem o índice de perda, por exemplo, se eu perder, eu estou com um caso em casa, isso, eu tenho um pai que está com CA de pulmão, tá? Recém-diagnosticado. Ele tem a operadora dele, que é o Cruz Azul, enfim. A gente é uma baita jornada, inclusive. Desculpa tá dividindo isso com vocês aqui. Realmente sai o chão da gente, enfim, é um negócio bem pesado. A gente não vai precisar disso, acredito que não, para os medicamentos nos quais iremos procurar. Mas quando a gente judicializa e perde, o que acontece, Carla? É uma dúvida que eu tenho, mesmo antes do meu pai ter esse tipo de problema. O que acontece? Alguém arca com isso, deixa de fazer o tratamento? Eu sei que não é tão frio assim, mas eu gostaria de saber como funciona. Na realidade, assim, a última instância de acesso, que a gente brinca que é um tipo de acesso, é a ação judicial. Quando você perde, você não tem outro acesso. Ou você vai comprar, ou você vai ficar sem. Agora, até chegar lá, o que precisa entender também é aquilo. Foi utilizado todas as terapias disponibilizadas pelo SUS? Perfeito. Entendeu? Então, quando você fala da jornada, desculpa te interromper, Uhum. até chegar a esse nível de judicialização, que é o ápice do negócio, que acho que é o extremo, né? É muito frio o negócio. Houveram outras opções analisadas, é isso então? Precisa. Senão, também não tem como o juiz falar assim, não, eu vou dar, entendeu? Entendi. Carlinha, talvez o que o Marcelo está falando é esse passo antes, a gente pudesse entender naquela pergunta que eu coloquei um pouco atrás, que é a questão do processo administrativo ou solicitação administrativa que é feito pela guia SS54. Eu estou certo? Existe uma guia para isso. Isso, porque essa guia, Marcelo, Carlinha me corrija se estiver errado, até aí a gente pode ir quando fala se ação judicial, não mais, mas a solicitação administrativa ou processo administrativo, seja o que for, é algo um pouquinho mais amigável, diga-se de passagem. Só que essa solicitação administrativa ou processo administrativo, ela rege algumas condutas das quais, Marcelo, vamos falar de categoria de tratamento de câncer de próstata, é o que está estabelecido no ambiente público. Então, se eu tenho lá uma sugestão de usar uma droga que é minha, não vem ao caso aqui o nome, mas é uma droga que é minha, mas ainda tem um passo anterior, que é o uso da droga que ali está padronizada, só talvez possa entrar com uma solicitação para minha droga se for muito bem justificado e laudado pelo médico que tal paciente não tem condição de usar aquela droga, ou que já usou aquela droga e falhou, e que se persistir ainda usando, vai comprometer ainda mais a saúde pública, porque esse paciente vai ter N complicações, e essas complicações vão exceder ainda mais o sistema, né? Mais o custo. E aí há uma possibilidade de se tentar entrar na solicitação. Aí, talvez eu acredite que entre na ação. É isso mesmo, Carlinha? Ou mais ou menos isso? Vamos lá. Não, mas então, Cláudio, antes de qualquer coisa, antes que você comece, Carla, ficou muito claro para mim. Ficou, porque né? Tem um leque gigantesco antes disso. Tem um leque padronizado, Marcelão. Cara, e então, é isso que vai seguir, né? Eu fico mais tranquilo quanto a isso, pela jornada que eu vou ter que enfrentar com meu pai, a gente vai vencer se Deus quiser, mas isso ficou bem claro nessa parte. Carla, desculpa te interromper, pode ir aí, valeu. Valeu, Marcelo. Então, na realidade, assim, o pedido administrativo, ele veio para suprir as necessidades do que a política nacional de medicamentos, que é o componente especializado, aquilo que eu já falei para vocês, ele não dá acesso, só que não é para tudo? Não. Por exemplo, a oncologia não deveria entrar nesse acesso, no pedido administrativo. Por quê? Porque existe uma política nacional que fala que o prestador, que é o CACOM, o NACOM, ele é obrigado a dar tudo que o paciente precisa de medicamento, de qualquer terapia, certo? Uma coisa é você ter o direito, outra coisa é você ter o acesso, tá? Então, assim, a legislação te dá o quê? O direito, certo? E aí, assim, conforme você vai esmiuçando essa legislação, você vai tendo acesso. Então, você não tem acesso a tudo na oncologia. Agora, o pedido administrativo, ele tem alguns pontos, algumas patologias que ele atende bem. Por exemplo, diabetes, ele abraçou o diabetes, ele atende bem. Hoje nós temos
no governo do estado de São Paulo, a gente fornece até bomba de insulina, certo? Para paciente que precisa de insulina e precisa da bomba. Algumas insulinas, alguns medicamentos para a saúde mental, principalmente agora que é TDAH e outros medicamentos. Então, assim, esse pedido administrativo, ele não deveria ser usado para onco, tá? Ele serve para outros tipos de patologias, mas existe sim. Quando você vai ao pedido administrativo e isso é negado, a outra instância só tem a ação judicial. Então, precisa, eu acho que passear um pouco, entender um pouco mais essa questão desse acesso via administrativa, tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Excelente, Carla. Olha, daqui a pouco eu vou estar brigando com o Claudinho para entrar em acesso também, viu? Ficou muito claro. Legal. Ficou mais claro do que o sol. Parabéns, viu? Sim, obrigado. Legal. Obrigado. Gente, esse assunto é um assunto amplo. A gente tem tema aqui para ficar um tempão, mas acho que o nosso propósito era introduzirmos aqui essas perspectivas e com certeza essa aqui é um dos encontros que a gente vai promover aí recorrentemente. E até para a gente já ir caminhando aqui então para o encerramento desse nosso encontro, Carla, se você puder dar uma dica para a gente em termos de desenvolvimento profissional, em termos de postura, em termos de comportamento, de competência, habilidade, enfim, aquilo que está ao nosso alcance e necessidade de adaptar, de melhorar, evoluir, para desempenhar esse trabalho junto, né, ao mercado de alta complexidade, do lado de cá, né, do lado de quem vai representando a indústria, que dica, que sugestão você daria para a gente, baseado nos N colegas, né, os inúmeros colegas que você atende, né, que te visitam, que aparecem aí para te prestar esse suporte? O que você diria para a gente? Eu acho que, claro, né, como uma boa professora, educadora, é entender daquilo que você está fazendo, da complexidade da rede. Eu acho que também a questão de você se desenvolver como pessoa, porque eu acho que tem muito a ver a sua personalidade, a sua percepção de mundo, para você trabalhar com pessoas. Então, pessoas são pessoas. Então, assim, eu acho que buscar o desenvolvimento, porque nem sempre, por exemplo, a gente sabe que nós temos vários tipos de temperamento, fleumático, sanguíneo, melancólico e o outro que eu esqueci o nome. Então, assim, cada temperamento, ele vai ter uma forma por exemplo, de reagir com as pessoas. Então, assim, eu fui buscar isso, porque não é nato. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente objetiva. Então, às vezes, na hora que eu respondo, às vezes, para as pessoas falam assim, mas nossa, isso doeu. Mas eu não sei da mais clara possível, entendeu? Porque eu sou objetiva. Então, assim, eu acho que perguntas objetivas surte muito efeito. Não fica rodeando. O que você precisa? Eu preciso disso. Então, por exemplo, para mim, se o Claudinho chegava para mim e falava assim, eu preciso disso. Eu falei assim, isso aqui eu não vou te falar. Você tá... não vou te falar, porque é uma ingerência. Pronto, acabou. Nós estamos aqui com quase 20 anos de amizade. É isso aí. Entendeu? Então, assim, quando você entende que o outro também está trabalhando, que tem um compliance tanto igual você, tanto como você vai trabalhar tranquilo. E isso vai crescendo. E aí, assim, eu posso enumerar situações que também me fizeram mudar. Eu tive já pessoas que eu atendi e teve um que perguntou para mim, como que está a minha demanda, a demanda do meu produto? Ela tá boa? Eu falei assim, olha, não sei, posso ver. Ele falou assim, não, porque se não tiver, eu preciso melhorar, porque senão eu não vou ganhar meu prêmio. Quase que eu pedi para ele dividir. Não, isso não é o que a gente estava falando. Não cabe. É muito a cabeça do vendedor. Que, ok, a gente vive para entregar resultado, mas não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, né, meu? Mas assim, eu levo na boa, mas é porque eu já estou acostumada. Como, por exemplo, a minha mãe faleceu de câncer e o meu pai faleceu de Alzheimer. E aí teve um dia que um consultor foi me visitar. Eu estava voltando da licença nojo do meu pai,
porque meu pai tinha falecido. E assim, eu não gosto de ser mal educada, né? Mal educada. E aí eu fui lá e podia pedir para minha secretária, falou assim, não vou atender, pede para ele voltar. Não, eu fui lá, expliquei para ele que eu estava voltando naquele dia, que eu estava né, passando por um processo de luto. E aí eu acabei de falar tudo e falei assim, ó, vamos marcar. Aí eu acabei de falar, ele virou para mim e falou assim, então, o meu produto... Meu Matou. pai. Puta. Sabe? Então, assim, essa sensibilidade, porque, assim, você tem que ter o quê? A leitura. Tem um outro consultor, há anos que eu conheço, acho que uns 25 anos. Ele entrava na minha sala e eu tinha uma chefe muito brava. Ele olhava para mim, olhava para ele já sabia que ele tinha que ir embora. Ou ele sabia a hora que ele podia permanecer. Por quê? Porque ele conhecia. Eu acho que isso é importante, você conhecer quem você... identificar aquele momento. Será que é o momento de você falar alguma coisa ou só de você ouvir? E aí, assim, será que aquela pessoa, ela quer uma ajuda sua naquele momento? De repente, ela não quer. E aí fica despejando, sabe, informação naquele momento que ele não vai poder te atender. Eu acho que, assim, marcar visitas, isso é importante, porque a pessoa também vai se preparar para te atender. Eu acho isso importante, porque isso é respeito tanto do seu lado quanto da outra pessoa. Então, eu acho que, assim, são pontos que eu acho que se desenvolver enquanto pessoa melhora o seu tratamento enquanto profissional, as suas relações profissionais. Eu acho que, assim, interna e externa, né? Perfeito, perfeito. E, de novo, cai na questão das soft skills, né? Exato. Das people skills, como a gente chama hoje, ou das power skills, como já tá, né? Cada hora você dá um nome diferente, mas que nada mais é do que, cara, cabeça, mentalidade, comportamento adequado para onde você está entrando. O resultado, ele é importante, ele é o que nos mantém. Se as empresas não venderem, não faturarem, a gente não se mantém, mas isso não pode transparecer ser a coisa mais importante. Ou você trabalha com um determinado propósito, com seus valores na frente, né, com algo que o Cláudio fala muito, que é a atenção ao paciente, que é dialogar sobre o que é bom para o paciente. E eu ouvi, Cláudio, já te passando a palavra, esses dias uma definição sobre vendas consultiva, que eu tenho tentado multiplicar porque eu achei ela fantástica. O sujeito falou assim, vendas consultiva é quando você tem a habilidade de consultar a necessidade verdadeira do teu cliente e atendê-lo, mesmo que o seu produto não seja a melhor opção. Ou seja, atendê-lo mesmo quando não é o seu produto que será o eleito, mas Exato. Você vai direcionar para ele a melhor opção. Então, nem sempre você vai vender o seu produto, né, Cláudio? E Vinícius, eu acho que esse é o caminho do sistema público. Para mim, o caminho do sistema público, muitas vezes, ele faz parte de pegar na mão de um velhinho. Isso não é demagogia, isso não é nem orgulho, isso é só a nossa obrigação aqui, dentro dos 49 presentes agora, é ajudar o próximo como se ajudasse a si mesmo. É o meu pai, é o seu irmão, ou é irmão de alguém. Todos somos irmãos, né? Então, quem cai ali nessa rede, como a própria live da Oncoguia estava dizendo, caiu no momento onde a doença ela já não é mais superficial. Porque foram subtratados, foram subestimados, tratamentos, sintomas que aos poucos vieram crescente, que foi para uma fila do SUS e que esperou 6 meses, ou que chegou num UBS, ou que faltou orientação. E quando esse paciente cai numa malha de atendimento de alta complexidade no SUS, o que se vê realmente são atrocidades. Haja visto o médico que quer crescer profissionalmente como oncologista, como cirurgião, ele busca o SUS, ele não busca o privado. Ele busca lá porque lá realmente ele vai aprender. Porque o que chegou ali, infelizmente, chegou por uma questão de, como o Dr. Fernando Corques falou, de maltrato. Mas não é maltrato de agressão, é de maltrato porque era o que tinha para se fazer ou foi abandonado. Perfeito. E falando em skills, eu acho que assim, uma das perguntas que eu coloco, até tenho aqui comigo sempre, e eu faço ela para mim, né? Aonde eu estou, para onde eu quero, né? Chegar. Como é que a gente está na nossa função hoje?
E eu não quero dizer que a gente está aqui e tecer um monte de coisa, que para estar na oncologia tem que ter pós-MBA, doutorado em inglês, francês. Não. Você tem que ter propósito. É claro que tudo isso corrobora para que você seja um consultor exemplar. Haverão muitos guidelines para se ler, haverão muitos momentos que talvez seja necessário tudo isso. Mas o principal que você tem que ter é propósito. Nada nessa vida tem valor, financeiramente falando. Se você não tiver um start, como o próprio Marcão falou agora aqui, puta, entendi o acesso, gostei do acesso, eu quero acesso. Trabalhar no acesso, como está aqui o Leleco, tá o Alan aí também, que são do nosso time, eu percebo, cara, na camisa dos caras e eu tô junto com eles. É tentar oferecer, é tentar falar, pô, conseguimos mais um cliente. Eu vibro muito quando eu consigo um cliente para o meu produto. Demais, seja no público, seja no SUS, mas eu consegui mudar o mindset do médico a oferecer o que tinha de melhor da droga. E não simplesmente vencer a concorrência. Eu sei que se aquele cara ali que usou a droga fosse meu pai, ele ia estar usando o melhor. Então, um ponto é isso. Aonde você está e como você quer chegar, e aí abre aspas. Por que que você quer chegar? Que tipo de ação é essa? Ah, eu só quero se eu dar oncologia, porque a oncologia ganha mais, tem um carro mais bonito. Eu sinto muito, mas o caminho é curto. É curto, esse caminho ele é curto. Outro ponto é a visão 360 graus, até para concluir e passar a palavra final para a Carla. E essa visão 360 graus, ela está em olhar para o paciente e também olhar para o CNPJ. Não é só ir lá na Carla. É quando chegar na Carla, você já ter passado em N outros departamentos, em N outros locais, em N outros hospitais, e ter chego a ela com uma solução para um problema. Eles têm que ser unidos. Não adianta só apresentar um problema ou pedir para ela a solução. O que vai tomar é um não, como eu já sei que ela dá mesmo, porque tem que ser. Não, traga uma solução para o meu problema. É eu isso. sou brava. E sabe, assim, muita atualização. A oncologia, isso eu ouço muito dos médicos. A doença, para qualquer um de nós, tem nome e tem sobrenome. O câncer que, Deus me livre, me atinge, passa por alguns de vocês desapercebido. A Covid que matou milhões, milhares, para mim não fez nada. Então, nome e sobrenome. E para que você entenda nome e sobrenome, você tem que voltar um passinho atrás e entender. Será que eu fumei muito? Será que eu dormi pouco? Será que eu me alimentei mal? Será que eu sofri muita angústia? Será que eu fui de mal com o mundo? Talvez isso possa ser algo que corrobore mais para que esse nome e sobrenome sejam igual a óbito. Então, essa é a conclusão que eu tenho e acho que assim, a gente tem que ter paz de espírito, sabedoria para encarar uma doença no momento desse. Tenho pessoas aqui nessa live que a gente acompanhou junto a perda de um amigo que é um irmão, não vem ao caso, mas aqui o meu eterno carinho por essa pessoa e o quanto todo mundo se envolveu para poder oferecer o melhor até o último momento. Então, tenham paixão pela oncologia, que aí é um caminho realmente que a gente não sai mais, a gente quer ficar para sempre. Perfeito. Carlinha? Eu queria colocar aqui que também assim, da mesma forma que a gente às vezes vê essa postura inadequada de profissionais do lado da indústria, a gente vê também do nosso lado. Então, assim, a gente tem... exatamente. E aí eu ia colocar aqui, muito engraçado, que assim, eu desenvolvo projetos, tal, com a indústria farmacêutica, e eu estava desenvolvendo um projeto, e aí eu vi que a pessoa sumiu, não sei o que, eu falei assim, gente, vou ligar para, né, por que será que sumiu? Aí eu liguei, a pessoa, quando atendeu do outro lado, ela já começou a me dar desculpa, eu falei assim, não estou ligando para você para perguntar do projeto que ainda você não me deu resposta, estou ligando para saber de você. Então, assim, não vai ser, se o projeto vai ser aprovado ou não dentro da empresa, é um problema completamente diferente, é um ponto. Agora, o relacionamento que foi construído é que não pode perder. Eu acho que as pessoas, elas misturam muito, né? Então, assim, tanto a gente tem que ter uma postura de relacionamento e entender que o outro também tem as suas limitações, tem
ele tem pontos que ele não vai conseguir te atender, como você também. Então, assim, é uma mão é uma via de mão dupla. Acho que precisa entender isso também. Como também existem profissionais que ainda fecha a porta para a indústria farmacêutica, achando que a indústria farmacêutica só quer vender caixinha. Então, assim, tudo isso acontece e a gente sabe que acontece. Então, assim, é um ponto também do desenvolvimento humano, porque se você se desenvolve enquanto pessoa, essas coisas você vai eliminando e mostrar para o outro também, né? Como é que você é. Você não é um cara que só está lá batendo na porta para pedir alguma coisa. Eu acho isso importante nos relacionamentos, entender o outro. Eu acho que assim é a base de tudo. Quando você trabalha com pessoas e trabalha em linhas que requer essa questão da humanização, do cuidado paliativo. Humanizar não é dar um abraço ou dar um beijo. Humanizar é acolhimento, é você entender o outro. Então, assim, é lindo falar assim, Política Nacional de Humanização. Oi, e aí? Entendeu? Então, acho que assim, a gente precisa melhorar. Perfeito, sensacional. Gente, foi bom demais. Obrigado pela participação de todos vocês. Espero que tenha valido a pena para vocês, como valeu aqui para a gente, para mim, pelo menos, aprendi pra caramba. E toda vez que a gente tem a oportunidade de conversar com o Cláudio, com a Carla e com outros colegas, eu percebo o quanto eu não sei e o quanto ainda me falta aprender, porque o universo do mercado farmacêutico é algo extremamente amplo. A gente acha que conhece alguma coisa porque está há X anos. Cara, não conhece. Se você acha que conhece muito, isso só é prova do tamanho da tua ignorância, porque, olha, todo dia eu encontro alguém, eu falo com uma empresa, eu descubro um negócio novo dentro do segmento farma, que eu falo, caramba, não conhecia esse negócio até hoje, né? Como? Estou aqui há tanto tempo e ainda não vi isso. Então, isso nos instiga. A gente não pode parar de estudar, a gente não pode parar de buscar, porque essa necessidade de busca e de aprendizado constante é extremamente importante. Eu coloquei aqui para vocês no chat o Instagram da Santos Insights. Eu acabei de postar lá nos stories 2 vídeos que eu descobri essa semana, que eu até compartilhei nos grupos, que eu achei fantástico. Um do médico falando sobre a medicina do futuro, que vai muito ao encontro do que o Cláudio falou, da questão da medicina preventiva. A indústria farmacêutica, ela sempre investiu na doença, ela nunca investiu no doente. Ela ganha dinheiro com a doença, ela não ganha dinheiro com o doente. Então, vale a pena dar uma olhada, assistir, cara, traz alguns insights muito legais. E o outro vídeo fala sobre a inteligência artificial aplicada na medicina e na saúde, que é um tema que a gente vai fazer um outro encontro, num futuro breve, só para vir aqui falar com o pessoal sobre inteligência artificial aplicada na medicina e na saúde. Cara, é sensacional esse tema e o quanto a gente precisa entender minimamente esse assunto para a gente poder fazer um trabalho diferenciado também lá na ponta, tá? Por ano que vem, nós estamos planejando ter novos projetos de formações em oncologia, em doenças raras e mercado de acesso. Quem tem interesse busca, né, se aprimorar ou fazer uma pivotagem de carreira para isso também, pode ser assuntos interessantes para vocês. E eu queria encerrar, junto com os meus agradecimentos, pedindo que a gente fazer um print para registrar aqui a presença de todos vocês e marcarmos esse encontro. Podemos? Essa é aquela hora muito legal. Todo mundo começa a dar aquele tapete, né? Até o Cláudio pega a escova para pentear o cabelo. É uma coisa de louco. Já vou até tirar essa luz aqui, ó. Iluminados, ó. Até tirar iluminados. Olha, Vini, eu não estou muito boa para essa foto, mas vou me manifestar, tá? Ô, Neia, você tá bem, minha amiga? Como é que tá a recuperação? Tô melhorando. Não se assustem com o meu rostinho, gente. Coitada, a Neia sofreu um acidente de moto, né? O que aconteceu, né? Sofreu um acidente. Sofri um acidente de moto. Tô toda judiadinha aqui, braço, rosto. Mas tô viva, graças a Deus. Não, é o que importa. Daqui a pouco recupera. Sim. Sim, tá com a gente, tá ótimo. Graças a Deus. Amém. Obrigada aí, gente. Parabéns, viu? Obrigado, né? Obrigado. No 3. Obrigada, Vini. 1, 2, 3. Ô, gente bonita. Galera, muito obrigado. Foi um prazerzaço. Carlinha, Claudinho,
sensacional. Obrigado mais uma vez pela generosidade de vocês estar aqui com a gente, conversando um pouquinho, cedendo do tempo e da experiência valiosíssimas aí de vocês. Esse encontro ficou gravado, a gente vai disponibilizar depois. Quem precisar de alguma informação, alguma coisa, vou deixar meu contato aqui também. Fico à disposição se a gente puder ajudar vocês com alguma informação, tá bom? Vini, com certeza a gente aprende muito quando a gente passa algum conhecimento. Então, é sempre um prazer estar aqui. Conte conosco. Muito obrigado. Se precisar, a gente está à disposição. Galera, uma vez, obrigado. Coração, obrigado por tudo aí, tá? Valeu, galera. Bom descanso a todos. Beijo. Obrigada. Beijo, Catita. Boa noite, obrigado. Nós agradecemos pela aula. Tchau, tchau. Valeu. Fabião. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, queridos. Fique com Deus aí. Vini, que isso, irmão? Obrigado. Para, já falei. Nunca. Nunca. Pode escolher o restaurante que